Você já se perguntou por que um cardeal, ao ser eleito papa, abandona o nome de batismo e escolhe um nome completamente novo? E se eu te dissesse que essa escolha não é aleatória, mas revela profundas intenções espirituais, conexões históricas e até mesmo pistas sobre o rumo que a Igreja tomará nos próximos anos? E se eu te dissesse que o nome Leão XIV, escolhido pelo cardeal Robert Prevost, contém sinais importantes da nossa Igreja Católica nestes tempos conturbados, revelando tanto motivos para reflexão quanto sinais de esperança para todos nós? Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, vivemos tempos de grande significado espiritual. A escolha de um nome papal é mais do que uma mera formalidade. É um ato de profundo simbolismo que marca o início de uma nova etapa para a Igreja. Quando o cardeal americano Robert Prevost decidiu adotar o nome de Leão XIV, ele estava fazendo muito mais do que seguir uma tradição. Estava enviando uma mensagem ao mundo católico e a todos nós, fiéis, que buscamos discernimento nos acontecimentos eclesiais hoje. Vamos desvendar juntos esse simbolismo. Vamos compreender por que os papas escolhem novos nomes, o que significa especificamente a escolha do nome Leão, quem foi o grande Papa Leão XIII que o inspirou e, finalmente, quem é Robert Prevost, este cardeal americano que agora ocupa o trono de Pedro como o primeiro Papa agostiniano da história. Nas próximas palavras, você descobrirá perspectivas e conexões históricas relevantes e poderá discernir, com o coração aberto e orientado pelo Espírito Santo, os possíveis contornos e desafios deste pontificado para a fé tradicional que tanto prezamos. Antes de iniciarmos este estudo, convido você a deixar nos comentários a frase "Santa Mãe Igreja, guia-nos". Esse gesto simples, além de fortalecer sua própria fé, ajudará o YouTube a mostrar este conteúdo a mais pessoas que precisam entender os sinais dos tempos. E não se esqueça de curtir este vídeo, pois assim mais almas sedentas de verdade poderão receber estas informações. Você que está assistindo até aqui, saiba que o que será compartilhado a seguir pode oferecer elementos para entender as dinâmicas e os rumos da Igreja nos próximos anos. Cada palavra foi cuidadosamente preparada para iluminar seu discernimento. Estamos prestes a iniciar a tradição da mudança do nome papal. A história da mudança de nome papal remonta ao próprio início da nossa Igreja, quando Jesus Cristo olhou para Simão e disse: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja." Mateus 16:18. Naquele momento sagrado, ocorreu a primeira mudança de nome com significado profético na história da Igreja. Simão tornava-se Pedro, a rocha sobre a qual seria construída a Igreja de Cristo. Este ato divino estabeleceu um precedente que seria seguido por séculos. A tradição formal de papas escolhendo um novo nome consolidou-se a partir do ano 533, quando um padre chamado Mercúrio foi eleito papa. Considerando que seria impróprio um pontífice da Igreja Católica ter o nome de um deus pagão, ele escolheu o nome de João II. Desde então, com raríssimas exceções, todos os papas escolheram um novo nome ao assumir o trono de Pedro. Mas por que esta escolha é tão significativa? Porque ao escolher um nome, o novo pontífice está indicando qual será o tom de seu pontificado, quais papas anteriores ele admira e qual direção pretende seguir. É como uma bússola espiritual que aponta o rumo que a Igreja tomará. Quando um cardeal escolhe o nome de um papa que foi reformador, está sinalizando que pretende dar continuidade a um legado de renovação. Se escolhe o nome de um papa conhecido por defender firmemente a tradição, indica que seu pontificado será marcado pela preservação dos valores fundamentais. Se opta pelo nome de um papa missionário, sugere foco na evangelização.
Nós, fiéis católicos, que buscamos compreender os desígnios divinos, entender este simbolismo é fundamental. É uma forma de perceber como Deus age através das escolhas humanas, mostrando-nos o caminho que Ele deseja para a sua igreja. Agora, pensemos juntos, o que significa a escolha do nome Leão XIV? Que mensagem o cardeal Robert Prevost quis transmitir ao mundo ao optar por este nome específico? Para responder a estas perguntas, precisamos conhecer quem foi o Papa Leão XIII, o último pontífice a usar este nome, e cujo legado agora ressoa na escolha do novo Papa. O legado de Leão XIII. O Papa Leão XIII, cujo pontificado se estendeu de 1878 a 1903, foi um dos pontífices mais importantes e influentes da era moderna. Nascido Vincenzo Gioacchino Pecci, ele assumiu o papado em um momento de grande turbulência, quando a Igreja enfrentava desafios sem precedentes com o avanço do secularismo, de ideologias anticristãs e de profundas transformações sociais na Europa. O que tornou Leão XIII notável foi sua extraordinária capacidade de responder aos desafios da modernidade sem abandonar a tradição católica. Ele foi um pontífice intelectualmente brilhante que compreendeu profundamente seu tempo e buscou reconciliar a fé católica com as realidades do mundo moderno. Sua encíclica mais célebre, Rerum Novarum, publicada em 1891, foi um marco ao abordar a questão operária e estabelecer os fundamentos da doutrina social da Igreja. Nela, Leão XIII rejeitou tanto o liberalismo econômico desenfreado quanto o socialismo ateu, propondo uma terceira via baseada na dignidade humana, na justiça social e nos valores cristãos. Foi o primeiro Papa a falar diretamente aos trabalhadores e a defender seus direitos, como o de justa remuneração e de formar associações, sem abandonar o direito à propriedade privada. Leão XIII também foi um grande defensor da filosofia tomista, promovendo o retorno ao pensamento de São Tomás de Aquino como um farol para a reflexão filosófica e teológica. Sua encíclica Aeterni Patris revitalizou o estudo da filosofia cristã tradicional nas universidades católicas de Minas e todo o mundo. No campo da devoção, Leão XIII foi um grande promotor do Santo Rosário, publicando 12 encíclicas sobre esta poderosa oração mariana. Ele também teve uma profunda vida espiritual, compondo após uma missa a famosa oração a São Miguel Arcanjo, que muitos acreditam ter sido inspirada por uma visão profética das batalhas espirituais que a Igreja enfrentaria no século XX. E o que poucos sabem é que Leão XIII foi o Papa que dedicou grandes esforços pela reunificação das igrejas cristãs, estendendo a mão aos cristãos ortodoxos e anglicanos, buscando sanar as feridas das divisões históricas. Ele cultivou relações diplomáticas com líderes mundiais e expandiu a presença missionária da Igreja. Agora, quando o cardeal Robert Prevost escolhe o nome de Leão XIV, ele está claramente sinalizando uma conexão com este legado extraordinário. Está indicando que, assim como Leão XIII, deseja enfrentar os desafios contemporâneos da Igreja com uma combinação de fidelidade à tradição e abertura prudente às realidades do mundo moderno. Está sugerindo um pontificado que pode buscar equilibrar a justiça social com a ortodoxia doutrinal, o diálogo com o mundo sem o comprometimento da verdade revelada. Para nós, fiéis que observamos atentos os sinais dos tempos, esta escolha traz tanto razões para a esperança quanto motivos para a vigilância orante. Robert Prevost, o homem por trás do nome papal. Quem é Robert Prevost? Este homem que agora carrega o peso do papado e que marcou a história ao se tornar o primeiro Papa americano e o primeiro Papa agostiniano da Igreja. Nascido em Chicago,
Em 14 de setembro de 1955, numa família de origens europeias diversas, francesa, italiana e espanhola, Robert Francis Prevost trilhou um caminho singular até o trono papal. Não veio da Itália nem da Europa continental, tradicionais berços de papas. Não veio das fileiras do clero diocesano nem das ordens religiosas mais frequentemente associadas ao papado. Prevost é um religioso agostiniano, ordenado sacerdote em 1982, e sua história está profundamente marcada pelo serviço missionário. Longe dos holofotes e dos grandes centros de poder eclesiástico, ele dedicou anos de seu ministério ao trabalho pastoral nas periferias do Peru, onde aprendeu a falar um espanhol fluente e desenvolveu uma sensibilidade especial para as necessidades dos mais pobres. Sua formação intelectual é sólida. Doutor em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino, Angelicum, em Roma. Ele combina o rigor acadêmico com a experiência pastoral direta. Esta combinação de intelecto e coração é característica dos filhos espirituais de Santo Agostinho, cujo lema, "Inquieto está meu coração, até que repouse em ti, Senhor", parece refletir a própria trajetória de Prevost. Em 2001, foi eleito prior-geral da Ordem de Santo Agostinho, cargo que ocupou por 2 mandatos consecutivos até 2013, mostrando sua capacidade administrativa e seu conhecimento da Igreja Universal. Depois, quando muitos pensariam em uma etapa mais tranquila de seu ministério, Prevost foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo de Chiclayo, no Peru, uma diocese que necessitava de um pastor dedicado. Esta escolha de Francisco já indicava algo importante. Prevost não é um prelado focado em carreira, nem um político eclesiástico, mas um pastor disposto a ir onde a igreja mais precisa. É um homem que conhece as periferias não por teoria, mas por experiência vivida. Em 2023, sua trajetória tomou um rumo ainda mais significativo quando o Papa Francisco o nomeou prefeito do dicastério para os bispos, uma das posições mais influentes da Cúria Romana, responsável pela seleção e nomeação de bispos em todo o mundo. Em pouco tempo, Prevost tornou-se cardeal e agora Papa. O que podemos esperar de seu pontificado? Prevost é conhecido por seu equilíbrio e sua discrição. Não é visto como um revolucionário radical, nem como um tradicionalista inflexível. Como agostiniano, carrega a herança espiritual de Santo Agostinho, um doutor da Igreja que valorizava tanto a tradição quanto a renovação autêntica, tanto a firmeza doutrinal quanto a misericórdia pastoral. Prevost não é conhecido por posicionamentos extremos em questões doutrinais ou morais. Mantém-se fiel ao magistério da Igreja, mas com uma abordagem pastoral que busca traduzir a verdade eterna para os desafios contemporâneos. Sua experiência missionária sugere um pontífice que pode dar continuidade à ênfase evangelizadora de seus predecessores, com especial atenção às periferias existenciais e geográficas. Para nós, católicos que desejamos uma igreja fiel à sua tradição bimilenar, há sinais de esperança em sua formação canônica sólida e em sua ligação com uma ordem religiosa conhecida por sua seriedade teológica. Sua experiência pastoral no Peru e sua colaboração com o Papa Francisco também são elementos importantes a serem considerados. O que é certo é que precisamos rezar intensamente por este novo pastor. O peso do papado é imenso, e as forças contrárias à Igreja são muitas. O Papa Leão XIV precisará de toda a sabedoria inspirada em Santo Agostinho e toda a coragem pastoral para guiar a barca de Pedro nas águas turbulentas de nosso tempo. O que vimos hoje nos convida tanto à esperança quanto à vigilância orante. A escolha do nome Leão XIV evoca um dos grandes papas da era moderna, um pontífice que soube defender a tradição católica, enquanto enfrentava corajosamente os desafios
de seu tempo. Ao mesmo tempo, Robert Prevost traz consigo a experiência do trabalho pastoral nas periferias, o conhecimento administrativo adquirido como prior geral de sua ordem e a formação canônica sólida que recebeu. Nestes tempos de confusão e turbulência, quando tantas vozes contraditórias clamam por nossa atenção, precisamos mais do que nunca estar ancorados na tradição da Igreja e abertos à ação do Espírito Santo. Precisamos discernir os sinais dos tempos com sabedoria e prudência, sem ceder nem ao pessimismo paralisante, nem ao otimismo ingênuo. O que este pontificado trará para a Igreja? Só Deus sabe com certeza. Mas nossa responsabilidade como fiéis católicos é clara. Devemos rezar diariamente pelo Papa Leão XIV, para que o Espírito Santo o guie em todas as suas decisões. Devemos permanecer fiéis à tradição bimilenar da Igreja, independentemente das turbulências que possam surgir. E devemos estar abertos aos verdadeiros movimentos de renovação autêntica que o Espírito Santo sempre suscita na Igreja. Por isso, convido você que assistiu a este vídeo até o final a comentar a frase: por intercessão de Santo Agostinho, que o Papa Leão XIV seja um pastor segundo o coração de Cristo. Este comentário não apenas demonstrará seu compromisso com a Igreja, mas identificará você como um dos fiéis que buscam sinceramente compreender os sinais dos tempos. Se este conteúdo foi útil para a sua vida de fé, não deixe de compartilhá-lo com amigos e familiares que também precisam estar preparados espiritualmente para os tempos que virão. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e continue conosco nesta jornada de discernimento espiritual. Lembre-se de que cada um de nós é chamado a ser santo e a contribuir para a santificação da Igreja. O pontificado do Papa Leão XIV pode trazer tanto bênçãos quanto desafios, mas a promessa de Cristo permanece inabalável. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Que Deus abençoe abundantemente você e sua família. Que Nossa Senhora da Consolação, padroeira dos agostinianos, interceda pelo novo Papa e por todos nós. E que São Miguel Arcanjo, cuja oração foi composta pelo Papa Leão XIII, nos defenda no combate espiritual destes tempos decisivos. Permanecemos unidos em oração e vigilância, como sentinelas que aguardam o amanhecer. Até o próximo vídeo, e que a paz de Cristo esteja com todos vocês.